Então, queria perguntar para você, começando, Daiane, assim, como é que era a tua infância? Você já era uma menina que fazia esses saltos, tinha muita energia? Como é que era na tua infância? Bom, eu sempre fui hiperativa, né? Sempre fui uma criança hiperativa. A minha mãe brinca que eu era aquela criança que não era muito desejada, né? Nos ambientes. Em ser visita na casa de alguém, né? Porque eu sempre pulava, corria, subia nas coisas o tempo todo. Então, eu sempre fui muito hiperativa, né? Eu era bem levada, assim. Eu fui uma criança sempre bem danada. Então, meio que já fazia umas peripécias ali, ligadas meio ao esporte, mas até então ninguém sabia o que era tudo isso, Então, né? a gente até ficou sabendo que você, quando era criança, você amarrava a ponta do vestido para já virar estrelas. Isso, então... Eu era uma menina que tinha um pouquinho de problema com vestidos e saias, né? Como eu tava sempre de cabeça pra... Bem moleca. Como eu sempre tava de cabeça pra baixo, então tinha que dar um jeito no vestido e na saia. Então, por isso eu amarrava ali pra virar ali quase uma calça, né? Uma bermuda pra não aparecer nada. Quando é que descobriram, de fato, que você tinha esse talento? Eu sei que tem uma professora tua, a Cleusa. Isso. Cleusa de Paula. Isso mesmo. Ela viu que tinha alguma coisa de bom aí em toda essa menina levada, né? Em toda essa energia que você tinha. Pois é, eu acho que ela conseguiu identificar o que era tudo isso, né? Acho que pelo biotipo também, ela era uma professora que dava aula de ginástica na escola onde eu estudava. Era professora de educação física. Não, ela era... Eu estudei numa escola em Porto Alegre, sou gaúcha, né? Deu pra perceber, né? Ainda tem um sotaquezinho aqui ainda, tá meio misturado, mas ainda tem um sotaque. Eu estudava numa escola que era dentro de um centro esportivo em Porto Alegre. Então, ele tinha um centro esportivo e educacional ligados. E ela era professora de ginástica nesse centro. E eu estava brincando na pracinha, aqui em São Paulo a gente fala de parquinho, né? Mas em Porto Alegre é pracinha. Na pracinha, e ela me viu e me convidou para conhecer, para fazer um teste ali na ginástica. Aí aquela coisa toda, né? Pai, fala com o pai. E assim, olha que especial, né? Você ter a oportunidade de estar perto de uma pessoa que teve esse olhar crítico, né? Porque eu imagino que, de repente, tenham muitos outros talentos como o teu, mas que estão aí escondidos, não tiveram oportunidade, né? De praticar o esporte, de serem vistos por alguém que tem esse olhar crítico e poder dar esse direcionamento. Agora, mesmo você tendo essa oportunidade com a professora, você tinha 11 anos quando ela percebeu isso, né? Isso, tinha 11 anos, mesmo. Para o mundo da ginástica, isso é um pouco tarde, né? É bem tardio, na verdade. A ginástica começa em torno de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Entre 4 a 5, a gente já tem as crianças que podem iniciar aí na ginástica. A gente trabalha mais o lado nutricional da criança nessa fase, né? As lateralidades, correr, pular, saltar. Mas com 6 anos, normalmente, ela já pode começar a competir. Ainda em campeonatos escolares, copas, mas já pode começar a competir. Então, por eu ter entrado com 11 anos, foi bem tardio. E como foi para você? Acho que, por um lado, foi bom, né? Porque eu já tinha, acho que, uma maturidade um pouco maior ali para o esporte, porque a ginástica é um esporte muito precoce, mas também dificultou em algumas questões, principalmente na parte técnica, onde eu tive que me dedicar 3 vezes mais por conta de ter esse atraso na entrada, né, do esporte, onde eu tinha que prestar muita atenção na parte básica. Eu tive que aprender os exercícios básicos da ginástica muito rápido para poder desenvolver. E aí sim tá ali dentro da categoria, eu entrei entre a categoria, finalzinho da categoria infantil, já passando para a categoria juvenil já. Ou seja, você estava aprendendo os movimentos que as criancinhas de 4, 5 anos já estavam fazendo. Já estavam fazendo. Literalmente com os pés nas costas, com né? certeza. Exatamente isso. Exatamente isso mesmo. Como é que foi para os teus pais? Porque você, quando disse aí que a professora te descobriu, você falou, teve toda aquela coisa de, né, os pais e tudo mais. Porque um dia você era aquela menina que estava amarrando o vestido para virar estrelinha e depois já tinha que ser essa menina que estava se dedicando em tempo praticamente integral para a ginástica, né? Então, para os meus pais, eu lembro até hoje quando eu fui conversar com os meus pais sobre esse convite que a professora Cleusa me fez. Meu pai achou muito bacana, meu pai e minha mãe, eles acharam legal a ideia, mas eu lembro que meu pai falou assim, bom, muito bacana fazer ginástica, mas pra gente o que importa é o estudo. Então, eles sempre prezavam muito isso. A gente combinou ali que eu poderia fazer ginástica desde que o estudo não ficasse de lado. Porque nesse comecinho, por mais que fosse num lugar que se treinasse menos, eu treinava de 3 a 4 horas por dia.
né? Eu já estudava numa escola que era de período integral, Sim. e aí tinha mais a ginástica ainda no restante do turno, né? Depois da aula. Então, eles sempre ficaram muito voltados para isso. Mas eles acharam muito interessante também esse começo aí, essa descoberta da professora Cleusa, porque, como eu falei, para eles eu estava sempre fazendo peripécias, né? Por aí, sempre de cabeça para baixo, virando estrelinha, mas eles não sabiam o que era. E aí, a partir dali, eles puderam entender que era um talento, né? Que vinha aí junto com o esporte, que era a ginástica artística. Naquela época, a ginástica olímpica. Naquela época, o nome... A nomenclatura mudou depois de 2008. Ainda, mas serve as duas nomenclaturas, né? Tanto a ginástica artística quanto a ginástica olímpica também. Mas o jeito mais certinho de dizer agora... Ginástica artística. Ginástica artística. Ginástica artística. Com 16 anos, ou seja, 5 anos depois desse início, dessa descoberta, isso era 99. Isso. Você já começou a ganhar as primeiras medalhas. Teve uma prata, que foi salto sobre cavalo. Isso. E 2 de bronze, uma de equipe e outra de solo. Isso. Nos Jogos Pan-Americanos, no Canadá. Winnipeg. 5 anos depois, já esse tanto de medalha, como é que você... O que você sentia? Você falou, não, eu acho que realmente é isso, me descobri e agora a coisa vai dar certo. Foi o grande incentivo? Foi. Na verdade, as minhas primeiras medalhas internacionais vieram na minha primeira competição pela seleção, que foi em 98, que foi os Jogos Sul-Americanos. Que eu fui vice-campeã no Sul-Americano do individual geral e também por equipe. A gente teve depois os Jogos Pan-Americanos, que foi de Winnipeg, que a gente brinca como se fosse uma mini-Olimpíada, né, no nosso continente, né, nas Américas, e veio esse resultado. Então, foi realmente um começo a evolução foi muito rápida, mas eu acho que também devido a gente ter pouco tempo, né? Como eu falei, já tinha entrado tardiamente, né? Então a gente teria que ter essa evolução acelerada realmente para que eu conseguisse entrar dentro dos grandes cenários de competição como o PAN, Mundial e Olimpíada. E também, claro, que esse trabalho não tem como ser feito sem ter a dedicação dos treinadores. Claro, fundamental. Inclusive, acho que tem uma coisa que deve ser muito especial para você, porque você tem um salto que foi batizado com o seu nome. O salto que é o duplo twist carpado. Isso. Passou a se chamar dos Santos. Isso. E aí tem um outro, né? O duplo twist esticado. Twist esticado, Isso. Que aí é o dos Santos 2. Santos 2, isso. Como é para você ter um salto que tem o teu nome? Eu acho que, eu falo que é um outro presente que Deus me deu. Eu acho que é uma homenagem para minha família, porque ali ficou gravado o nome da família, né? Dos Santos. É um nome tão comum no Brasil, né? E está homologado no Código da FIG entre os exercícios mais difíceis, né? O duplo twist carpado tem um grau de dificuldade alto e o duplo twist esticado é o mais alto grau de dificuldade hoje no Código da Ginástica. É muito bacana a gente poder ver, acho que outras meninas, assim como eu, né? A gente tem hoje o meu nome lá gravado, do Santos, mas a gente tem hoje o nome de outros brasileiros também. Acho que isso mostra a evolução do país e eu acho que isso também é uma forma de retribuir para a família toda a dedicação que eles fazem. Claro. Né? Tem com a gente, porque acho que o nosso resultado depende muito das famílias. A família é um alicerce principal para a gente poder chegar onde a gente chega, né? Como atleta, enfim, na nossa vida. Então é muito importante para mim poder ver que a gente conseguiu, né, ter esses 2 elementos com o nome. Agradeço ao Oleg também, que foi o inventor e eu fui executadora do salto, né? Porque normalmente quem inventa os elementos normalmente são os treinadores e os ginastas eles executam, mas quem acaba sendo homologado é o sobrenome da ginasta. Então acho que é muito bacana poder ver, acho que é uma forma de retribuir um pouco de todo o carinho e todo o cuidado da minha família e para os brasileiros também. E você disse, né, de como é importante esse cuidado, esse carinho da família no momento do treino e no momento das competições. Existem alguns momentos em que vocês têm uma privação de encontrar com a família, né? Você passou por isso algumas vezes. Como é sobreviver a isso? Como é que consegue ficar tão longe, ao mesmo tempo que há uma necessidade tão grande, esse carinho, esse acolhimento da família? Para mim foi muito difícil esse sair de casa, né? Eu venho de uma família bem tradicional, a família que gosta de ter os filhos perto, os gaúchos. Acho que é muito do jeito gaúcho isso, né? A gente tá sempre junto com a família, aos domingos vai na casa da avó,
da mãe para comer, por mais que os filhos já tenham saído de casa. Então, eu senti muita falta, né? Foi muito difícil para mim esse primeiro ano de estar morando em Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ia ser um passo muito importante na minha carreira. Da mesma forma, a minha família também, né? E a gente sabe que, para ver um crescimento, às vezes a gente vai ter que abdicar, né, naquele momento, de algumas situações. Infelizmente, naquele momento, era o contato sempre e constante com a família, né? Mas ainda bem que a gente tem o telefone, que ajuda bastante, né? Aos sábados, depois do treino, normalmente eu ia para minha casa, apesar de ser quilômetros de distância, eu pegava um avião, ia até Porto Alegre, ficava 1 dia e meio e voltava para Curitiba. O primeiro ano foi um ano muito sofrido para mim. Eu sentia muita falta da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs. Eu venho de uma família grande, né? De 5 filhos comigo. Então, não tem como não sentir falta, né? E você disse da importância da família para, inclusive, as conquistas que você teve. Então, assim, embora a família não esteja perto fisicamente, às vezes é isso, né? É o telefone, é uma mensagem, é pegar um avião, correr lá, ficar um dia e voltar. Tudo isso motiva para que as conquistas também não sejam só tuas, mas sejam conquistas para que eles se orgulhem, né? Eu também, mas eu acho que principalmente isso dá forças pra gente, porque nem todos os momentos são momentos legais, são momentos bons, claro, né? E a gente fica também um pouco sensível, né? Quando fica muito longe da nossa raiz, assim. Então, realmente, para mim era como se desse uma injeção de energia quando eu ia para minha casa, quando eu voltava para o ginásio, né? Mas também eu acho que é uma forma ali de estar lutando para retribuir toda aquela dedicação dos meus pais, da minha família, para eu estar ali, né, na ginástica. O começo, principalmente, os pais se dedicam muito, não só na questão de levar os filhos e trazer, mas muitas vezes de questões financeiras, né? De pagar passagem, de comprar os materiais. Isso fica tudo pelo patrocínio, né? Então, assim, é um jeito também da gente estar ali sempre lembrando de todo o esforço e toda a dedicação que os pais fazem pra gente, a família toda, que tá sempre perto. Acho que não só quando a gente é atleta, mas sempre, principalmente quando a gente tem um grande objetivo, né? Claro. Que a gente precisa de muita força, a família tá sempre perto da gente para incentivar. Quando a gente não tem esse apoio, né, infelizmente, fica tudo muito mais difícil. O sofrimento fica um pouquinho mais forte. Fica, né? Muito mais forte. Daiane, eu preciso fazer uma paradinha para o intervalo. 2 minutinhos, a gente continua conversando. Fica aqui comigo. 2 minutinhos, a gente continua essa conversa depois do intervalo. A gente vai falar sobre a primeira medalha de ouro dela e também sobre um projeto social que a Daiane criou e tem feito a diferença na vida de diversas famílias de comunidades carentes. Então não sai daí, a gente volta já com a Daiane dos Santos.